Pai, leva-me ao Santo dos Santos, aqui não vou me contentar. Pai, esconda-me em tua presença, onde enfim posso me encontrar. No átrio que vale é o que tenho no Santo dos Santos, não é bem além de ti. No átrio que vale é o que preciso no Santo dos Santos, não existe outro bem além de ti. Além de ti, além de ti. Não busco prata, não busco ouro, a tua presença é o maior tesouro. Vim te adorar, só te adorar, incondicional. Os céus declaram a sua glória, o firmamento anuncia as tuas obras. Incondicional, incondicional, vim te adorar. Pai, leva-me no Santo dos Santos, aqui não vou me contentar. Pai, esconda-me em tua presença, onde enfim posso me encontrar. No átrio que vale é o que tenho no Santo dos Santos, não há bem além de ti. No átrio que vale é o que preciso no Santo dos Santos, não existe outro bem além de ti. Além de ti, além de ti. Graça e paz, amados. Boa noite. Shalom, shalom, shalom. Que nós possamos hoje, nesta nossa viração do dia, mais uma vez, estarmos contemplando a gloriosa presença do Senhor, sabendo que Deus tem propósitos para as nossas vidas e que Ele, o Senhor, irá nos conduzir a pastos verdejantes. Amém? É promessa para as nossas vidas. É promessa para mim, é promessa para você, é promessa para cada um de nós. É promessa que nós temos para que o nosso destino seja um destino de vitória, um destino de bênção e um destino que traz à existência a nossa fé, a nossa esperança e tudo aquilo que o nosso coração pode desejar, alinhado com a presença do nosso Deus. Amém? Alinhado com as vontades do Senhor, alinhado com o querer de Deus. Bem, hoje, uma quinta-feira abençoada, tenho certeza que cada um de nós pode testemunhar algo que Deus fez. Muitas vezes nós não reconhecemos a grandiosidade de Deus e precisamos olhar para as pequenas coisas que acontecem todos os dias nas nossas vidas, para que essas pequenas coisas possam encher o nosso coração de gratidão e de alegria, e que nós possamos ser gratos a Deus por tudo e por todas as coisas. Gratos a Deus pelo dia, gratos a Deus pela vida, pelo fôlego de existência, e precisamos ser gratos a Deus até pelas nossas adversidades e pelas nossas dificuldades, amém? Porque
quando nós somos gratos a Deus, mesmo quando estamos passando por situações difíceis. É aí que nós mostramos o nosso nível de respeito, de fé, de honra e de fidelidade. E vai estar tendo tudo a ver com o que nós vamos refletir na noite de hoje, tudo a ver com o que nós vamos refletir hoje no nosso devocional. Nós estamos numa semana, meus amados, em que nós estamos falando sobre conquistas, direito à conquista, direito a termos um decreto de vitória sobre as nossas vidas estabelecido pela palavra de Deus. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é temente a Deus, todo aquele que vive um propósito de estar na presença de Deus, clamando, adorando, reconhecendo que o Senhor é quem nos guarda, nos protege, que o Senhor é a nossa fonte de provisão, de prosperidade, de certezas. O Senhor é a fonte das promessas para as nossas vidas. Esta pessoa tem um direito estabelecido pela palavra de Deus, não é por decreto de homem, não é por decreto humano, mas é pela palavra de Deus, a ser abençoado, a ser conquistador. Eu queria hoje, novamente, refletir um pouco com você sobre essa questão. Por que é que muitas vezes nós retrocedemos? Por que é que muitas vezes nós não lutamos pelos nossos direitos, não lutamos pelas nossas conquistas, não lutamos por aquilo que temos para as nossas vidas, amém? Se eu lembrar você que você tem direito ao seu 13º salário, a um mês de férias e 1/3 de adicional de férias, você vai lutar por esses seus direitos? Você vai lutar para que isso se consolide na sua vida? Você vai lutar para que chegue em dezembro, você receba um salário extra? Você vai lutar para que quando finalizar um ano, você possa ter uma nova férias na sua vida e ainda por cima ter o direito a um adicional de férias? Se nós, sendo humanos, lutamos pelas coisas que temos direito estabelecido pelos homens, por que é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, tomamos posse da existência dos decretos de vitória, de conquista, de bênção para as nossas vidas, por que é que nós não lutamos por tudo isso que nós temos direito, por tudo isso que o Senhor nos garantiu por herança, nos garantiu por fidelidade? Amém? Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos a cada dia, como cristãos, nos posicionarmos melhor diante da palavra de Deus, diante das coisas que acontecem nas nossas vidas, diante de tudo aquilo que muitas vezes nós estamos olhando com os olhos naturais e contaminando o nosso coração com a verdade que nos legitima a sermos abençoados, a sermos conquistadores, né? Então hoje a gente vai refletir mais um pouco sobre isso. Peço que você continue aí na nossa companhia. Deixa eu dar boas-vindas para quem já está conosco, né? Queria dar aqui uma referência. Meus pais estão comigo, pai, mãe. Deus os abençoe, né? Deus abençoe você, pai, abençoe você, mãe, abençoe vocês que me deram legalidade, legitimidade, cuidaram de mim para que hoje eu pudesse estar aqui. Pastora Fran, Pastor Marcel, Deus os abençoe sua casa, seu lar. Deus abençoe a Vera Lúcia, lá de Monte Sião, né, discípula também honrada. Que Deus abençoe você, essa cidade, que vocês sejam luz e sal aí para levar as boas novas. Renata Mafez, lá de Pitangueiras, também conosco. Pedro Pissarra, Deus os abençoe. Agostinho, Deus o abençoe. Meu amigo Claude, né? Deus abençoe você. Não sei se é o Claude que está conosco ou a esposa dele. Deus os abençoe. Silvia, Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe sua vida.
Kátia Bueno, Deus abençoe você, Kátia, Deus abençoe o Batata, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe a entrada e a saída de vocês por onde vocês estiverem. Deus abençoe a Deise também conosco. Deus os abençoe, né? A gente hoje está com uma quantidade de pessoas menor nos acompanhando. Estamos aí com 7, 8 pessoas nos acompanhando agora online, mas isso é o que menos importa. O que mais importa é que Deus está conosco e o Espírito Santo tem falado às nossas vidas, tem falado para você, e esse tempo em que nós temos tido tem feito tão bem para mim e creio que para tantas pessoas que possam desfrutar, nem que seja de alguns minutos da palavra, alguns minutos na presença do Senhor, às vezes uma frase de motivação, uma frase que possa mudar as histórias, que Deus possa continuar nos abençoando, que você, aí onde você estiver, possa estar recebendo a visitação do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor estabeleça um decreto de vida e de vitória sobre a sua vida. Que hoje o nosso devocional seja marcado pela intimidade, pelo cheiro da presença, pelo cheiro da unção, pelo cheiro do decreto que vem através da palavra de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. Amém? Hoje a gente vai continuar refletindo e mergulhado naquele versículo de Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 13. Você que tem nos acompanhado sabe que esse versículo vai ser a chave da nossa semana, né? Por quê? Porque nós precisamos incutir na nossa mente o decreto que Deus estabeleceu para nós. Nós precisamos ter passos para conquistas, passos que nos levem ao cenário de vitória. Jeremias 29, 11 ao 13 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Nós precisamos estar diariamente buscando a Deus. Nós precisamos estar diariamente vivendo o decreto, vivendo o futuro que nós temos para as nossas vidas. Nós precisamos sonhar, nós precisamos buscar, nós necessitamos projetar, nós necessitamos anunciar a bênção, nós devemos anunciar o nosso decreto de vitória. Recentemente, eu vi pessoas dizendo assim: tome cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Tome cuidado com quem compartilha aquilo que você quer, as tuas conquistas. Porque existem pessoas que têm olho gordo, existem pessoas que têm inveja, existem pessoas que pensam o contrário, existem pessoas que não estão nem aí. Eu quero lhe dizer, isso é uma armadilha do diabo. Porque se você deixar de compartilhar quais são os teus sonhos, se você deixar de compartilhar quais são as tuas vontades, quais são os teus desejos, você irá deixar de declarar e de profetizar o que você tem de esperança para o teu futuro, para a tua vida. Pare e pense comigo. Se a palavra de Deus fala que nós temos que ter fé, e declararmos ao monte, monte, lança-te no mar, e assim o fará, e eu tiver a fé, mas não começar a declarar quais são os meus sonhos, se eu não começar a declarar quais são as minhas conquistas que eu desejo, qual é o destino que eu quero para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para a minha empresa, para os meus negócios, para a minha vida e trajetória profissional, eu não vou estar exercitando a minha fé. E nós precisamos crer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pelas nossas vidas, se Deus é pelos nossos planos, se Deus é pelas nossas vontades,
Quem poderá se impor contra as nossas vidas? Pare e pense. Um dia Jesus estava diante de uma grande multidão e Jesus disse: eu vim para trazer a redenção à humanidade, e quem não comer do meu sangue, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não viverá o que eu venho fazer neste mundo. Muitas pessoas abandonaram Jesus. Muitas pessoas foram embora daquele discipulado, daquele encontro, daquela pregação, daquela ministração, e deixaram Jesus sozinho. Mas Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? O que vocês pensam? E Jesus ouve: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Olha só, Jesus declarou para quem não merecia ouvir, para quem não tinha alinhamento com Ele, o seu sonho, contou a sua promessa, contou o seu destino, compartilhou e não se importou. Então eu quero lhe dizer: declare a tua vitória, declare a tua conquista, declare os teus sonhos, não tenha medo, não tenha receio, porque o Senhor é por você, o Senhor é contigo, e a palavra de Deus fala que onde habita a luz, jamais habitará as trevas. Basta uma porção de luz para poder dissipar toda a obra do mal. Meu querido, minha querida, tome posse das suas conquistas, declare as suas conquistas, declare o sobrenatural sobre a sua vida, chame à existência o teu milagre, chame à existência o rompimento que você precisa para a tua vida, e não tenha medo de declarar, não tenha medo de profetizar, não tenha medo de anunciar a tua vitória, a tua conquista e as tuas bênçãos, e sempre diga: o meu Deus me salvou, o meu Deus me curou, o meu Deus está me abençoando e está me legitimando para ter um destino de vitória, de conquista, de bênção, e o sobrenatural irá me invadir e eu viverei todas as promessas que estão na palavra de Deus para a minha vida. É assim que nós devemos nos comportar, é assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos agir. Nós somos chamados à conquista, nós somos chamados a lutar por aquilo que nós temos de direito. Lembra do 13º? Chega para o patrão e fala: é direito meu, eu quero. Lembra das tuas férias? Chega para o patrão e fala: patrão, trabalhei 12 meses, agora eu tenho um mês de férias. E junto com as minhas férias tem que vir 1/3 do adicional de férias. Você tem direito no reino do Espírito a pleitear aquilo que você tem sido legitimado a conquistar. Você é filho, você é filha. Nós temos autoridade para pleitear, nós temos autoridade para guerrear, nós temos autoridade para lutar e para celebrar a conquista. Assim seja, em nome de Jesus, na sua vida e nas nossas vidas. Não aceite declaração contrária, não tenha medo de gente invejosa, não tenha receio dos escarnecedores, não tenha receio dos pecadores, não tenha receio dos ímpios. Sabe por quê? Porque eles já estão traçados para a condenação. Você tem um destino diferente, você tem um destino de vitória, a menos que você empreste os seus olhos e os seus ouvidos para serem contaminados por aquilo que eles têm de ruim. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está nos incomodando, tem nos tratado, tem nos exortado para sermos maiores e melhores do que os nossos argumentos. Você não pode ter argumentos na sua vida
para te tirar da rota de conquista, para te tirar do caminho de vitória, para te tirar do caminho que vai lhe fazer um vencedor. Olha só, Jesus um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu quero talvez até ser um pouco enfático hoje. Você tem caminhado rumo ao Pai? Você tem caminhado para ver as coisas acontecendo na sua vida? Caminho é dinamismo, caminho é uma coisa dinâmica, caminho é movimento, é ação, caminho é decisão de dar o primeiro passo e não parar de caminhar até alcançar o objetivo e o destino. Preste atenção. Existem muitas pessoas que estão sentadas à beira do caminho, vendo fulano passar. Olha só, fulano foi abençoado. Olha só, ciclano, você viu o que aconteceu com ele? Olha só, Beltrano. Meu Deus, quem está sentado à beira do caminho vê aquele que está caminhando, passando e indo embora, passando e indo embora. Nós não fomos chamados para ficar vendo a banda passar, nós somos chamados para caminhar rumo a um destino. Ação, movimento, atitude, fé, ousadia, coragem, força, perseverança são adjetivos daqueles que escolhem viver o seu caminho como sendo uma oportunidade que Deus nos dá para vivermos coisas grandes, para vivermos coisas grandiosas, para vivermos transformações, para vivermos o novo, para vivermos novidades, para vivermos a renovação, para vivermos a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu e você temos que caminhar, eu e você temos que estar apaixonados, vivendo a intimidade, consolidando a nossa identidade que nós temos pela nossa fé, pela esperança, pela vida que temos através da promessa que Deus deu para cada um de nós. Você tem um destino, você tem que ser ativo para que esse destino possa se consolidar na tua vida. Nós precisamos viver dias de bênção, mas nós precisamos buscar pela consolidação desses dias de bênção nas nossas vidas. Amém? Hoje eu quero dizer para você algo que nós precisamos aprender nas nossas vidas. Nós estamos caminhando, nós estamos vivendo uma caminhada, mas muitas vezes nós precisamos avaliar qual é o nosso nível de fidelidade a Deus. Amém? Olhe, talvez o nosso caminho esteja pedregoso, talvez o nosso caminho esteja bastante irregular, talvez o nosso caminho esteja somente subindo montanhas, que está nos cansando, que está muitas vezes nos fragilizando, mas eu preciso te lembrar que nós não podemos jamais, durante as nossas aflições, durante as nossas angústias, perdermos a nossa fidelidade ao Senhor. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 10 a 13, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, ok? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo por você, eu estou sofrendo pelos escolhidos, eu estou sofrendo por aqueles que tomaram uma decisão de viverem para Cristo. E Paulo continua dizendo, palavra fiel é esta, que se morremos com Cristo, se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Um nível de aliança, um nível de responsabilidade, um nível de comprometimento. Ele continua dizendo, se sofrermos também com Ele, reinaremos.
se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá sendo fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha só que tremenda esta palavra para as nossas vidas. Paulo está dizendo assim: nós temos um Senhor que é justo e fiel. Se nós morremos por Ele nós viveremos. Se nós renunciamos sofrer por causa dEle, com Ele nós reinaremos. Agora, se nós o negarmos, Ele também nos negará. Porém, se nós formos infiéis, Ele permanecerá sendo fiel na sua promessa, porque Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo. Então, eu queria dizer para você, a fidelidade é uma chave para a conquista. A fidelidade é algo que nos leva a entender e a compreender que quando a gente se compromete, a gente precisa cumprir. Quando a gente se propõe a ser obediente, a obediência tem que ser um princípio para as nossas vidas. E quando a obediência é um princípio para as nossas vidas, a obediência se torna um princípio de rompimento, um princípio de vitória, um princípio de conquista e um princípio para vivermos o melhor tempo das nossas vidas. Quem é fiel a Deus não negocia. Quem é fiel a Deus sabe que deve estar aliançado a valores, a princípios éticos, morais, cristãos, princípios que nos falam de olharmos para aquilo que Deus nos ensinou, os mandamentos que Deus nos deu. Fé, fidelidade e honra formam um tripé que abre as janelas dos céus para as nossas vidas. Fé, fidelidade e honra. Fé, nós podemos olhar lá para o texto de Hebreus capítulo 11, e eu queria pegar o verso 6 para você, Hebreus 11, 6, e te mostrar realmente a essência do que é fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha que tremendo isso para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que busca a Deus precisa ter fé para acreditar que Deus existe. Precisa ter fé para acreditar que Jesus é o nosso Redentor, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos trazer a salvação. E se nós não tivermos fé para crer nisso, nós não estaremos vivendo o que Deus destinou para as nossas vidas. E olhe só, quem tem fé para querer é o mesmo que tem fé para acreditar que Deus é galardoador. O que é um galardoador? Nós precisamos refletir um pouquinho sobre o que é um galardão. Galardão é uma bênção, galardão é uma conquista, galardão é algo especial que Deus tem para as nossas vidas. Você tem fé? Você tem crido em Deus? Você tem crido no Senhor Jesus? Você tem exercitado aquilo que Deus prometeu para você? É uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias. Porque tem momentos nas nossas vidas que a gente começa a duvidar que a gente tem direito, que a gente tem valor, que a gente tem a promessa realmente sobre as nossas vidas. Eu quero dizer que isso não é típico de mim ou de você. Existiu um discípulo de Jesus chamado Tomé. Todos sabem da história de Tomé.
Todos sabem que Tomé ouviu dizer que Jesus tinha aparecido e ressuscitado e tinha se manifestado entre os apóstolos, entre os discípulos. E Tomé disse: eu não estou acreditando, eu não estou reconhecendo isso não pode ser verdade. Eu vou acreditar se de verdade eu puder tocar nas suas feridas e viver que é realmente o Senhor Jesus. Olhe, Tomé andou com Jesus, Tomé viu Jesus, Tomé ouviu Jesus, Tomé presenciou curas, milagres, libertação, o descer do céu, o sobrenatural, os céus se abriram e Tomé viu tudo isso. Mas Tomé muitas vezes se comporta como muitos de nós, que não creu na hora que a conquista chegou, na hora que o decreto de vitória se aproximou, ele duvidou. Muitas vezes nós somos como Tomé, porém eu quero lhe dizer que Jesus se apresentou para Tomé e disse: toca, Tomé, veja a minha ferida, veja o ferimento onde os cravos entraram, veja o ferimento onde a lança furou o meu pulmão, veja, Tomé, os meus pés, veja a marca da coroa de espinhos, veja a marca do flagelo nas minhas costas, veja, Tomé. E aí, Jesus lança uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Jesus olha e diz: Tomé, você é bem-aventurado porque você creu. Mas mais bem-aventurados serão aqueles que virão depois de você, que não viram, porém creram. Porém exercitaram a sua fé, porque romperam o seu entendimento natural e passaram a crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é através desse caminho, através desse decreto, através disso, que nós exercitamos a nossa fé e podemos dizer: eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Ninguém é contra mim, porque Deus é por mim. Eu sou um filho de Deus que tenho direito a uma herança. Eu sou uma geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido para viver a eternidade na presença do nosso Deus. Esse decreto está na palavra, e aquele que crê precisa se manifestar, aquele que crê precisa declarar, aquele que crê precisa tomar posse, para que a sua vida possa ser abençoada e você seja um bem-aventurado, porque você não viu Jesus, porque você não tocou nas feridas de Jesus, mas você tem crido que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus um dia voltará para nos levar para morar com o Pai. Amém? O segundo ponto é a fidelidade. Fé, fidelidade. A palavra de Deus fala assim: quem é fiel no mínimo, ou quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Eu queria fazer uma comparação pesada com você. Saiba me entender. Existem pessoas que olham para o comportamento do homem, olham para os grandes erros, para as grandes transgressões, para os grandes pecados, e olham para isso, e criam argumentos para justificar os seus erros, para justificar o seu comportamento equivocado. Eu vou citar um exemplo para você. Existem pessoas que olham para o comportamento dos políticos que estão dando mau exemplo, roubando milhões, bilhões,
olham para esses homens e falam: que pilantra que eles são, que tranqueira que eles são, olha só o que eles estão fazendo, para justificar os seus pequenos delitos. Sabe? Quem é fiel no pouco é fiel sobre o muito. Quem é injusto nas pequenas coisas também será injusto nas grandes coisas. Então, essa semana, um discípulo nosso perdeu a sua carteira. Alguém achou a carteira. Alguém devolveu a ele os documentos, mas devolveu os documentos sem o dinheiro que estava dentro da carteira. Eu não estou dizendo que quem achou a carteira foi quem surrupiou o valor monetário, mas eu estou dizendo que teve alguém que pegou o dinheiro de uma carteira achada, que sabia quem era o dono, porque tinha documento, tinha telefone, tinha contato dentro da carteira. O mesmo camarada que pega R$1 de dentro de uma carteira que não é dele, se um dia ele estiver no poder, se ele estiver no cargo mais alto que ele possa atingir, ele vai roubar também. É diretamente proporcional. Quem é justo no pouco, é justo no muito. Quem é fiel sobre o pouco, é fiel sobre o muito. Quem é injusto nas pequenas coisas, será injusto nas grandes coisas. Então, falar de fidelidade é nós sabermos que nós temos um teste de capacitação todos os dias nas nossas vidas. É um teste constante para que nós possamos ser aprovados dia após dia. Fidelidade. Quem é fiel no mínimo é fiel sobre o muito. Quem é injusto no mínimo será injusto sobre o muito. Saiba que o Senhor tem te testado, o Senhor tem te avaliado, e fidelidade nós precisamos ter a Jesus pela nossa fé, ao nosso modelo de discipulado para podermos sermos instrumento de Deus aqui nesta terra. E nós precisamos ter fidelidade às alianças que nós constituímos, as alianças que falam de uma aliança eterna com o Senhor Jesus nas nossas vidas, para podermos viver a dispensação da graça, para vivermos a redenção, o plano de salvação para as nossas vidas. Uma aliança conjugal, uma aliança entre pastores, uma aliança entre discípulos, uma aliança que nos faz sermos diferentes deste mundo. Porque quando nós vivemos a fé, caminhamos por fidelidade, nós sabemos honrar quem está ao nosso lado. Nós sabemos honrar aquele que vive para poder nos abençoar, aquele que vive lançado com as nossas vidas. Honra é um princípio praticado pelos humildes. Honra é um princípio usado por aquele que tem um coração contrito, um coração generoso, um coração que sabe reconhecer que ele precisa das pessoas, que ele precisa de Deus. É honra que nos faz agradecermos a Deus por todas as coisas, sejam coisas boas ou coisas ruins. Honra é uma via de mão dupla. O homem que é egoísta, que é soberbo, que é arrogante, ele quer apenas ser honrado. E o Senhor Jesus nos ensina sobre honra e diz assim: quem quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor dentre vós. Porque aquele que for o menor entre vós saberá servir, saberá honrar, saberá se colocar num lugar para que ele possa ser abençoado através daquilo que ele tem, daquilo que ele sabe fazer, daquilo que ele pode fazer, para que ele possa viver um processo de também ser honrado. Quando nós honramos a homens,
quando nós servimos a homens, quando nós servimos a igreja, quando nós servimos a Deus, o Senhor nos honra com tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Quando o Senhor Jesus serviu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e num ato de tremenda honra, de tremenda humildade, tirou as sandálias dos seus pés e lavou os pés dos seus discípulos. Ele estava dizendo: eu sou aquele que é um modelo para que vocês possam ver o que é honra, o que é reconhecimento, o que é valor. O Senhor Jesus, o maior homem que já pisou os pés na face da terra, soube honrar, soube exercitar a sua humildade, soube reconhecer o poder do relacionamento. Por que é que nós, muitas vezes, desprezamos esse tipo de comportamento, desprezamos essa sabedoria e achamos que somos melhores que os outros, achamos que temos direitos disso ou daquilo e nos esquecemos do princípio da honra, do princípio da humildade, do princípio de sermos melhores, mesmo muitas vezes tendo que servir, tendo que nos entregar, fazer as nossas renúncias pessoais, as nossas renúncias do nosso eu, para nos entregarmos num processo de aceitarmos que precisamos prestar honra às pessoas. Para a gente poder finalizar, Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? É uma promessa para a tua vida, é uma promessa de conquista, sabe? Quando nós somos menos, Deus nos coloca para ser mais. Quando nós nos colocamos numa posição de servirmos por honra, por fidelidade, Deus nos exalta para termos riquezas, para termos vida e para também sermos honrados. Nós não precisamos ser honrados por homens, nós não precisamos ser reconhecidos por homens, mas nós precisamos estar na presença do nosso Deus para viver o decreto de conquista, a riqueza que vem do céu sobre a nossa vida para nos trazer honra e vida. Olha, e a vida que Deus prometeu para você não é uma vidinha qualquer, não é uma vidinha de qualquer jeito, não é uma vidinha natural. Ele fala que nós teríamos uma vida e uma vida abundante. Fé, fidelidade e honra são princípios para conquistarmos. São princípios para vermos céus abertos sobre a nossa vida e chuvas de bênçãos nos alcançando. Fé, fidelidade e honra é um passo para a conquista, é uma chave de vitória. Aprenda a exercitar esses 3 ingredientes: fé, fidelidade e honra. E olha só, quanto mais fé nós temos, quanto mais fidelidade nós temos, quanto mais honra nós temos, mais nós seremos testados nesses itens. E nós precisamos fazer com que isso cresça e se torne algo em que a nossa vida seja pautada por esses 3 adjetivos, por essas 3 atitudes, por esses 3 modelos para a nossa vida, por esse tripé: fé, fidelidade e honra. Amém? Vamos orar e declarar a nossa conquista por fé, por fidelidade e por honra? Eu queria que hoje você pudesse abrir sua boca e regozijar de alegria. Eu queria que você hoje pudesse olhar para o céu, olhar para Deus e saber que Deus irá lhe abençoar, porque a partir de hoje você irá ter fé, fidelidade e honra. A partir de hoje
você irá dizer: Senhor, eu me movo num caminho de conquista e eu exercitarei a fé, a fidelidade e a honra. Amém? Amém e amém. Vamos orar? Deus nos abençoe. Eu queria que durante a nossa oração você pudesse se apresentar diante de Deus, para que o Senhor pudesse abrir o céu sobre a sua vida e o decreto de vitória fosse consolidado na tua trajetória de vida. Amém? Feche seus olhos, clame a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, eu agora movo a minha voz, Senhor. Clamo a Ti, Senhor. Que os céus se abram sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Que nós possamos nos mover, Senhor, por fé, por fidelidade e por honra. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que o Teu sobrenatural nos invada, Senhor, e que as Tuas promessas de vitória, de conquista, as Tuas promessas, meu Pai, possam verdadeiramente se consolidar na vida de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que o mal, que toda semente maligna plantada na vida dos Teus filhos agora possa ser removida, anulada, queimada, que toda seta inflamada do inimigo, que tem feito com que muitos de nós, muitos dos Teus filhos possam estar sendo flechados, meu Pai, atingidos por notícias ruins, por decretos malditos, malignos e de maldição, agora venham por terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cancela, anula as palavras de derrota, as palavras torpes, os decretos que os homens lançaram, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que o Teu sangue, Senhor, seja derramado para que haja libertação, cura, transformação, redenção, Senhor. Pai, que haja provisão, prosperidade, que haja, meu Pai, restauração, recomeços, novos sonhos, que o Teu destino, meu Pai, leve a cada um dos Teus filhos a abandonarem as suas zonas de conforto, abandonarem, Senhor, aquilo que deixou pelo meio do caminho, aquilo que os fez, meu Pai, parar, sentar, se acomodar, e que eles possam ser impactados pelo Teu chamado de caminharem na Tua presença, para romperem em fé, para viverem a fidelidade sobre todas as coisas, sobre os Teus mandamentos, uma vida de obediência, Senhor, para que o nível de honra, Senhor, seja consolidado e celebrado na vida de cada um dos Teus filhos. Pai, que a humildade possa nos transformar todos os dias em servos que Te servem, em servos que Te obedecem, em servos que exercitam o temor, em servos, meu Pai, que Te admiram, que Te louvam, que Te buscam, que Te adoram, filhos que Te servem, Senhor. Assim seja sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Olha só que bênção. Queria dar uma saudação especial ao meu amigo Flávio Camacho. O Camacho, né? Camacho, Deus te abençoe. Deus ilumine a tua vida. Que a tua casa seja repleta de vitórias e de conquistas. Que o Senhor possa abençoar as tuas mãos, Flávio, e que você seja próspero, que a provisão do Senhor lhe alcance e que você tenha uma vida abundante. Amém? Olha, também está conosco meu discípulo Marcelo, lá de Conchal, pastor Marcelo. Amém? Deus abençoe você, lindão. Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui angustiados de tanta saudade. Que você possa ser abençoado aí, que Deus prospere os seus lagares, que Deus amplie as suas tendas e que esta unção que Deus tem derramado sobre a sua vida possa legitimar a conquistas, a decretos de vitória
e toda sorte de bênçãos esteja sobre a sua vida, pastor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Queria deixar para cada um de vocês uma saudação especial. Que o nosso Deus, nesta quinta-feira, mova os céus ao seu favor e que amanhã você possa também acordar depois da sua noite de sono, de descanso, e saber que Deus estará te dando uma oportunidade de escrever um novo dia. Que o Espírito Santo de Deus traga à existência as suas conquistas sobre nós. Nós nos vemos amanhã, e amanhã é dia de Shabbat Shalom. Amanhã é dia de nós clamarmos a Deus pela nossa vitória, pelo decreto de restauração, pelo nosso tempo de refrigério. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa te abençoar, que Deus possa invadir a sua casa e a sua presença, a sua gloriosa presença, possa trazer à existência tudo aquilo que o teu coração tem desejado, tudo aquilo que a tua alma tem clamado, tudo aquilo que você tem necessitado. Amém? Amém e amém. Meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus prospere os nossos caminhos, que Deus possa nos abençoar, nos livrar e nos proteger de todos os males. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Fé, fidelidade e honra, graça e paz. Shabbat, Shalom amanhã e hoje. Boa noite para você. Deus os abençoe. Até amanhã, às 19 horas. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos